E aí, minha gente, como é que vocês estão aí no conforto de suas casas ou me vendo pelo YouTube? Tá tudo legal? Eu tô ótima, porque esse carro é tão confortável que eu resolvi começar deitada, olhando esse teto solar babado que tem nesse carro. Mas, brincadeiras à parte, hoje minhas entrevistadas é a professora Nara e sua filha Eliana, que elas são lá do CCAA. Nara, que é minha teacher, eu gosto muito dela. Eu falei, eu vou te dar uma carona pra gente contar mais desse método incrível que é o do CCAA, que eu tô apaixonada. Eu espero que vocês gostem. Se você tem interesse de fazer inglês, você não pode perder essa entrevista, tá? Beijo, começa agora. Gente, elas já estão aqui por entendeu? Eu nem filmei elas entrando, porque hoje a gente tem duas entrevistadas. Então eu tinha que encaixar elas bonitinhas aqui. Essa é a Nara, minha teacher. E essa é a Eliana, a filhota da Nara. E a gente vai conversar sobre CCAA, sobre inglês, sobre a vida dessas duas. E a gente vai fofocar um pouco. A gente gosta de fofocar, né? Ah, eu amo fofocar. Ah, eu adoro, eu adoro. A Eliana mesmo é a policial civil investigadora. Sério? Com certeza. Você é concursada. Você é daquelas que ajuda as amigas a saber as coisas? Adoro, gente. Vamos conversar depois. É com ela mesmo. Falou em fofocar, né? Ai, gente, acho que você adoro. devia contratá-la para a coluna social de fofoca. Ela é perfeita. Tá? Gosto. Vamos conversar depois, falando sério. Mentira. Não precisa saber nada, tô sabendo. Vamos lá, Nara, vou conversar com você. Tá. Depois eu vou pra sua filhota. Você é daqui, Nara? Não, eu sou paranaense. Quem vê assim moreninha pensa que eu sou da Bahia, mas eu sou do Paraná. Da cidade de Londrina, Natal de Londrina. Isso quer dizer, Nara, coloque o cinto para a Nani não levar uma multa. Eu ia colocar, eu me distraí com o banco. Tem tanta coisa pra gente se distrair com esse carro que eu até te dou um desconto, Nara. Exatamente, eu entrei e me distraí com o banco e acabei não colocando o cinto. Tudo bem, acho que perdoa. Se chegar uma multa, eu mando lá pra você. Não vai chegar não, já coloquei o cinto. A gente se desfoca assim o tempo inteiro, mas vamos lá. Tá. Você é, então, do sul. Eu sou do norte do Paraná, na cidade de Londrina, maravilhosa. Uma cidade onde eu aprendi tudo. E veio pra cá com quantos anos, Nara? Eu estava em Rondônia, eu cheguei com 30 anos. Tá, já veio, né? Já veio mais madura. Já, eu estudei, eu passei minha infância, adolescência. Tudo foi na minha cidade natal de Londrina. Minha hometown é Londrina. A gente vai ter várias mini palavras em inglês. Com certeza. Super chique. E o que fez você vir pra cá, Nara? Primeiramente, minha família, né? O que fez, minha mãe estava aqui na época e minha irmã tinha ido embora, ela mora em outro país. Ok. E eu vim porque minha mãe falou, o que você vai ficar fazendo aí sozinha? Meu irmão estava aqui com a minha mãe e eu acabei vindo porque minha mãe falou, não tem questão de ficar aí mais, venha ficar aqui com a gente, a família tá aqui. Legal. Eu acabei vindo assim meio receosa porque eu já tinha visto Rondônia antes. E assim, como você mora numa cidade maior, com mais infraestrutura, exatamente, você fica um pouco assustado. Mas graças a Deus deu tudo certo. Eu acho que se eu estou aqui é por alguma coisa, por uma missão, alguma coisa, eu acredito nisso. Então, eu super acredito nessas coisas. Eu também, eu acredito muito. Se encaixa, sabe? Tem um porquê. Eu acho que todos nós temos uma missão, todos nós temos um caminho a seguir, então esse é o meu caminho era vir para Rondônia. Legal. Então eu acredito que foi isso. Acredito nisso também, por eu ter vindo para cá. E reconforta assim a gente, né? Sim, porque você a partir do meu pai dizia que quando você vai para uma cidade ou algo te chama, você tem um destino e uma missão para cumprir naquela cidade. Eu acredito muito em Deus, assim, eu não sou religiosa, mas eu fui criada numa religião, juntamente com a minha família, e eu acho que todos nós temos um propósito, e acho que Deus me deu o propósito de vir para Rondônia. Meu pai sempre quis morar em Rondônia, mesmo depois de tantos anos que ele chegou no Paraná nos anos 60. Então ele acabou vindo várias vezes para Rondônia porque ele gostava de Rondônia. Legal. Mas assim, eu nunca me imaginei aqui em Rondônia. Mas já fazem o quê? Eu cheguei aqui em 99, vai fazer 21 anos que eu estou aqui em Rondônia. Nossa, eu tinha 3 anos.
Ah, você não nasceu aqui? Não, a Eliana nasceu em Londrina também. Eliana é londrinense. Mas é quase... você tem 3 anos. Ela já é filha de Rondônia, você nem vivia com churelas, Ela já é filha de Rondônia mesmo. E o inglês, Nara, sempre fez parte da sua vida? Porque, assim, antigamente não era tão comum, né, Nara? Era algo, assim, realmente diferenciado você saber inglês. Era uma agulhinha ali no palheiro, né? Sim. Como é que o inglês entrou na sua vida? O inglês entrou na minha vida até mesmo porque, como meu pai na cidade de Londrina, nós éramos de uma igreja grande, influente, e ele recebia muitos missionários de fora, evangelistas. E eu ficava admirada com aquilo, eu achava o máximo eles falando inglês, eu achava que tudo aquilo era maravilhoso. Eu acho massa, parece que as pessoas estão cantando. Assim, isso. Aí eles cantavam inglês, pregavam inglês, e eu via aqueles intérpretes com toda aquela força, trabalhando aquela tradução, e eu falava, um dia eu vou falar que nesses caras, né? Legal. E eu me apaixonei, mas meu pai dizia assim, naquela época, isso foi em 1900, lá vai bolinha, que é melhor a gente a gente não denuncia idade nesse lugar. Eu tinha 11 anos de idade, pensa bem, eu cheguei aqui com 30, e eu queria... As pessoas lá em casa ouvindo no YouTube estão fazendo conta. Não façam. É curiosa. Não façam conta. Vou escrever aqui embaixo, mentira, eu tô não. E aí, com 11 anos, eu fui para uma escola de idiomas, porque eu sonhava com isso. Tá. E eu comecei a estudar. Hoje ainda existe a minha escola, é o Instituto Cultural Brasil e Estados Unidos, que é em Londrina. Quem era dona, hoje quem toma conta são as filhas de uma americana. Legal. E eu estudei durante 6 anos nessa escola de idiomas. Legal. E depois eu fui e me apaixonei, porque eu amava música e eu amava ouvir e cantar. E eu cantava música em inglês, mesmo sem saber. E quando eu comecei a aprender, isso me fez muito mais feliz. Ou seja, agora eu posso cantar em inglês de verdade. Mas nunca participei de coral, nunca fui cantora. Eu tô dizendo eu já ia falar dela cantar. É um já ia falar pra você dar uma palhinha. Eu falei, veja bem. Já ia aproveitar a oportunidade, perdemos essa oportunidade. Pois é, não sou cantora. A gente pode cantar ainda. Mas lógico que eu posso cantar. Se eu tivesse ensaiado, nós íamos cantar Material Girl, by Madonna. Eu vou ter que dar entrevista pra elas de novo. Sinto informar, porque eu não vou perder isso. Canta, Eliana. Você faz as dancinhas. O back vocal, né? O back vocal. Chique, a gente fica assim, sabe? Eu e você, Eliana. O back vocal ela pode fazer, aí vai ser bem bacana. E Eliana, sua filha, pelo que eu acompanho, é seu bração direito, né, Nara? A Eliana, desde que eu adquiri a franquia, hoje, por exemplo, eu tenho essa franquia em Ariquemes, já fazem, desde 2004, eu estou aqui há 15 anos com a franquia CCAA. Nossa, é bastante tempo. Então, saiba disso, que nós trabalhamos muito nesses 15 anos para ter o que nós temos hoje, números de alunos, profissionais que já estudaram comigo, se formaram, estão no mercado. Crianças que estão desde pequenininha que Sim, você me contou, né? Eu tenho meus bebês lá, bebês assim, né, que já são bebês formados, que nem eu tenho. Hoje eu tenho eu vou citar um nome aqui que eu posso dizer, a Isabela Nunes, que é a Mayara Canever, são alunos, vários alunos que vieram pequenininhos e hoje são profissionais já formados, filhos de empresários que hoje acompanham os pais em suas empresas. Que legal. Mas fizeram intercâmbio, falam inglês fluente. Então, assim, eu tenho história para contar. Se eu for te contar, eu vou contar 15 anos, né? São Qualquer 15 coisa, anos, né? Como professora de idiomas, eu tenho a idade da Eliana. São 24 anos que eu leciono, ou seja, eu não leciono, eu dou aula de inglês em franquias. Então, assim, já tem um bom tempo. É um know-how muito grande, né? Bastante. Eu trabalho nisso, gosto, tenho o prazer de falar inglês, ensinar inglês. Além de já ter feito trabalhos de traduções, eu já fui intérprete, eu já fiz até casamento para te contar. Tá? Como assim? Me convidaram, eu não tinha ninguém na cidade que falasse inglês, vamos chamar a Nara pra falar inglês. Multiuso, se você tá querendo casar aí na sua casa, vendo no seu computador, chama a Nara. Mas você tem que ter um parceiro, o noivo, a noiva tem que ser de alguma outra nacionalidade que fala inglês. Eu casei um brasileiro. Gente, esse detalhe é o menor. Coisa pouca, boba. O juiz procurou alguém que falasse inglês, não encontrou na época. E ele casando com uma galesa, na verdade. Ela de Gales, né, nos países da Inglaterra mesmo, que faz parte do Kingdom, né? E ela veio pra cá e
o juiz não tinha ninguém para que falasse inglês. E o juiz não pode, na verdade, mesmo se ele falasse, ele não poderia falar inglês com ela. Então teria que ter alguém mesmo para realmente para fazer a parte de intérprete. Cara, que interessante. E eu casei a moça, o juiz falava e eu falava inglês para ela. Tá vendo, gente? Quando você sabe inglês, o seu leque aumenta de uma maneira que você consegue até realizar casamento. Sim. Eu tô descrédula disso agora. Esse dia mesmo fiz uma viagem com um rapaz de Praga. Ele veio e também em Porto Velho, ele estava em Porto Velho, procuraram um intérprete disponível, não acharam ninguém. E aí acharam aqui em Ariquemes. E eu fui de Porto Velho a Rio Branco com esse rapaz de Praga também, da República Tchecoslováquia. Então é muito legal, gente, falar inglês, ligar pessoas a pessoas, país a país. Eu digo que o inglês hoje é globalizado, então temos que falar inglês. Se você quer viajar, fazer intercâmbio, se você profissionalmente quer ser um grande profissional, ter um bom currículo, com certeza, mestrado, doutorado, não adianta. A pessoa fugir disso. Não. E é tão prazeroso, né, Nara? E assim, eu vou falar como uma experiência própria, porque as pessoas que me acompanham sabem, eu viajei, fiz intercâmbio há pouco tempo. E aí, quando eu retornei, eu senti essa carência de continuar falando, porque é prática. Sim. Inglês é prática, né, Nara? Sim, porque, por exemplo, você tem que... É memorização. Sim. Por mais que a pessoa vem com um negócio de decoreba, não é decoreba. Você aprende uma língua praticando e memorizando, tendo um computador na sua cabeça de vocabulário. Sim. É como em português. Se você ouve uma palavra em português, mas você nunca a falou, você vai ter que falar. Sim. E com isso você vai memorizar e vai ter mais uma palavra no seu dicionário. Então é a mesma coisa uma língua estrangeira, o inglês, o espanhol. Você tem que praticar, você tem que adquirir o conhecimento para poder falar. E o que sinceramente me encanta na metodologia que vocês aplicam, que o CCAA aplica, é a conversação. Sim. É assim, porque é assim que a gente aprende, né? É impressionante, não adianta você ficar lá escrevendo e não sei o quê. Lógico, a gente tem que saber as regras, mas saber as regras falando. Com certeza. E eu faço CCAA. Minha aluna Nani. E a gente conversa a aula inteira. E eu falo pouco, né? Eu falo quase nada. Mas fala muito bem. E aí na aula a gente fica lá papeando, eu fico tentando entender, encaixando palavra. E é assim, engrandecedor. E assim, você fica realizada, né, Nara? Com porque certeza. Você consegue. Quando você começa a aprender, você começa primeiramente a gostar. Sim. E a partir do momento que você começa a gostar, você não quer parar mais. E quanto à metodologia, ela falando da metodologia de CCAA, é bem isso. Metodologia de CCAA é conversação. Ninguém chega lá no CCAA para ficar falando português ou fazendo atividades que não condiz a língua que ele está ali para aprender. Sim. Eu entro em sala, eu vou falar muito com o meu professor inglês. E tem que aproveitar o momento. O máximo, né? Exatamente, o momento. A partir do momento que eu entro na sala, eu não falo mais português com a Nara. Não. A gente fala só inglês. Eu tenho que me virar e ela vai me auxiliando e me ajudando o tempo inteiro para que a gente fale inglês. Porque isso que é o importante. Não adianta a gente entrar na sala, ter lá a aula e falar paralelamente. As conversas paralelas numa aula em português. Não adianta em nada. Então, assim, nós oferecemos hoje um curso de 4 anos e meio para quem quer se formar até o curso avançado. Tá. E mais um ano de especialização, como se fosse uma especialização, mas na verdade também condiz ao curso. É um curso de 11 níveis, básico, intermediário e avançado. Então, assim, o CCAA prepara, não é querendo dizer, hoje a franquia CCAA tem no Brasil todo. Não pense que CCAA é em Ariquemes. CCAA tem uma rede de franquias. É um padrão. Eu morei em São Paulo, imagina, tem vários. Então, assim, qualquer cidade. E outra coisa, os jovens que querem começar a idade, pais, mães, se conscientizem. Se seu filho quer estudar fora, se seu filho quer fazer uma faculdade fora, ele já tem que estar tem que saber. E falando a partir inglês. de 3, né? O CCAA hoje, aqui em Ariquemes, nós não trabalhamos no maternal. Tá. O CCAA oferece curso de 3 anos para cima. Tá. Só que em Ariquemes ainda não trabalhamos no maternal. A partir dos 6 aninhos. Que já tá ótimo, né, anos, gente? 3 anos, né? Vamos deixar ali. A gente tem espanhol também, né, gente? Verdade! Sim, espanhol. Defendendo É porque eu amo inglês. Mas se você
espanhol. Se você não gosta do inglês, ou você já sabe o inglês, CCA também tem o espanhol. Aí o espanhol a partir dos 13 anos de idade. Tá. Porque já tem que estar alfabetizado. E regras de português. É uma outra metodologia ali, né? Não, a metodologia é a mesma, mas Tá. já tem que estar alfabetizado, né? Porque é muito similar ao português, a questão de regra, né? Gramática, essas coisas. Verdade. Então já tem que estar bem alfabetizado. E o nosso professor de espanhol é maravilhoso, tanto quanto os nossos professores de inglês, porque, primeiramente, são todos treinados pela metodologia CCAA. Legal. Ninguém inventa nada em sala de aula. Nós trabalhamos de verdade e muito através da imagem, som e fala. Então, nós não temos sala de aula, vou abrir o caderninho para eu ficar escrevendo, Eu não copiando. abro meu livro. Não abro, não deixo. Eu pergunto qual que é a página, não. E a primeira lição é assim, longas frases, você já começa a conversar de verdade desde a primeira lição. Então, aquela frase, Hi, I am Nara. What is your name? My name is Dan Denheimer. This is one of the ones, yeah? Gente, ó, tá vendo ela falando? Eu acho o máximo no inglês, porque a gente canta. Né? O inglês é cantado. Tipo assim, o americano ele fala assim com expressão, sabe? Ele tem um sotaque, o accent é bacana. É como no Brasil também, mas quando você ensina o idioma, você tenta mais fazer com que os seus alunos adquiram um certo accent, que é um sotaque. Quando eu falo em accent, nós estamos falando de sotaque. Sim. Então, é importante no aprendizado. A naturalidade pra a entonação, fala, né? A entonação, Correto, exatamente. E é gostoso, né? A aula é E a maravilhosa. E a gente vai pra esse princípio mesmo, entender a música. Sim, né? sim. A música hoje americana. Filme, hoje a TV tá ligada em questão séries, né? Eu sou suspeita, porque eu adoro séries. Eu gosto de música internacional. Então, assim, isso é muito importante também para quem fala inglês. Ou seja, ouvir. Eu acho que ouvir é tudo de bom. Você tem que ouvir, porque através você vai ouvindo e vai adquirindo o quê? Pronúncia, automatização da língua, que é importante. Porque você não vai dizer assim, hi. Não. Você tem que ter automatismo. Hi, I'm Nara. And you? Who are you? So, what is your name? So, you're going to Vou use colocar umas letrinhas aqui one. brancas traduzindo. I think that's a good idea to write some subtitles. Eu entendi, mas não, gente, não dá, vamos por partes, né? Vocês ainda que não fazem CCA, a gente tem que ir por partes. Vem pro CCAA. Gente, eu vou ficar muito feliz em recebê-los. Gente, ela é essa simpatia, assim, entendeu? Então a gente chega lá e é tipo assim, parece que você tá em casa, assim, feliz, sabe? Ontem eu fui na aula, tinha pipoca! Gente! Tinha pipoca! Tem pirulito do CCAA! Tem pirulito também, tem. Ai, gente, eu adoro. Eu adoro quando eu faço qualquer tipo de coisa, eu vou no médico, tenho aula de qualquer coisa, eu me sinto em casa. E é assim que eu me sinto quando eu vou lá no CCAA. É gostoso isso, sabe? Não fica aquela coisa maçante. Porque, Nara, tem muita gente que não faz porque tem medo. Sim, tem medo, tem vergonha, eu não sei falar, eu não sei falar nem hi, eu não sei... Tem aula VIP, viu, gente? Tem as aulas VIP. Não precisa acompanhar a turma. Isso é ótimo, porque, por exemplo, no meu caso, que tenho uma rotina mais corrida e não consigo talvez me encaixar em horários, ou até para quem quer um ensino mais individualizado, quer fazer... só você e o professor, por vergonha, para acelerar o aprendizado, enfim, quais sejam os seus motivos. Tem essa modalidade no CCAA, você tem uma aula VIP, que você faz você e a teacher, né? Muitas vezes chegam alunos na nossa escola dizendo assim, eu venho aqui porque eu tenho um sonho. Qual é o seu sonho? Falar inglês. Aí, gente. Não é nem a questão assim, eu vim aqui para fazer um intercâmbio por causa de mestrado, doutorado, viagem, não. Qual é o seu sonho? Uma realização pessoal. É um sonho de aprender, porque eu não tive aquela oportunidade quando criança e eu agora tenho essa oportunidade e eu quero aprender. Eu me encaixo nesse perfil. Né? Eu acho que é encantador quando você viaja. Eu gosto um pouco de viajar. Eu também. Gente.
E aí eu acho encantador quando você viaja, você conseguir se comunicar com todas as pessoas. Porque o inglês, né? O espanhol, ele é uma língua super importante também, mas o inglês ainda é a globalizada, né? Então você consegue falar com todo mundo, gente. Isso é maravilhoso. O espanhol, ele te abre leques também. Sim. Né? Por exemplo, se você estuda espanhol, olha, quem agora teve uma febre, está tendo uma febre aí de pessoal viajar aqui na América Latina. Sim, até pelo custo, de estudar, né? Também muitos estão saindo daqui para estudar no Paraguai, na Argentina, na Bolívia. Até eu já tive alunos do CCA que aprenderam inglês e também espanhol para estudar até em Cuba. Então eu tenho alunos que saíram do CCA para estudar em Cuba, que fizeram o curso de inglês, que fizeram o curso de espanhol para estudar fora. E vocês têm intensivão também, né, Nara? Então, assim, é legal que a pessoa ela se encaixa no CCAA na sua necessidade. Sim. Quero fazer os 4 anos, não, eu quero melhorar o inglês, Sim. não, eu quero fazer algo rápido, vou viajar, quero fazer sozinha. Então, assim, não tem desculpa. Olha, gente, nós temos todas as opções do mundo. Só não estuda quem realmente não quer. Vou dizer bem a verdade. Não vem com essa de Google Tradutor pra mim. Não vem também, não. Não, e assim, as pessoas que sabem um pouco vão lá usar gente, eles traduzem tudo errado. Tudo. E aí você vai pagar um micão ainda. Porque assim, é o pé da letra e a gente trabalha com gíria, até no português. Exatamente. Tudo. Então, gente, não tente inventar, porque o Google é assim. Google é bom a partir do momento que você conhece a língua. Você tem que ter uma noção do que tá ali. Exatamente. Porque não fica bonita a frase, não, gente. Você vai fazer caca e a pessoa do outro lado sabe que você tá lá no Google Tradutor. O Google Tradutor é assim, se você pôr assim, como, mas o como de maneira, de modo. Ele te joga o como de comer. Então, assim, tem que ter... Você imagina a frase errada que pode sair nisso. Então, são coisas que você tem que ter muito cuidado, se você não conhece a língua, de você fazer traduções e, de repente, está tudo errado, né? Então, você pode até fazer, mas traz pro CCA que nós corrigimos. Traz aqui. Aí você vai ver a importância de você saber. Aí o CCA corrige pra você, não se preocupa. Até isso o CCA vai fazer pra você. E Eliana, você sabe me dizer mais ou menos quantos alunos vocês têm? Esse semestre eu acredito que a gente tem em torno de 80 alunos. Bastante. Mas a gente ainda está com matrículas abertas, tá? Legal. Então eu acredito que a gente vai ter mais alunos. Muito bem. Mas é um corpo bacana. Tem vários professores que eu já vi. Sim, nós temos hoje eu tenho um professor mensalista, ele trabalha o dia todo comigo. Legal. E eu também sou mensalista. Eu sou mensalista 24 horas, manhã, tarde, noite. Mensalista full time? Full time. Olha eu falando inglês. E aí, later on, she's going to write the subtitles on here. So, Olha minha cara. A minha cabeça fica... Tem descontinho, né? Até dia 11. É dia 11? É dia 11 de março. Vai ter descontinho de 20%. Olha lá. De desconto. 20% de desconto. Gente, 20% de desconto. Para alunos novos. Para você ficar empolgado em começar. Exatamente. Tá? Mais alguma coisa linda pra contar pra gente? Eu tô aqui modelando, né? Que eu falei, minha mãe não queria vir sozinha, né? Não, eu falei pra ela vir sozinha. Eu por mim eu viria, mas eu queria... gente, eu posso ficar tipo assim, uma hora aqui com vocês, entendeu? A Eliana... Vocês têm que dar aula mostrando meu sorriso. A Eliana, você sabe que ela é minha gerente geral lá, né? Não, é bração direito. Eu sei que eu vou falar qualquer coisa... Eliana, eu não mexo com a parte financeira administrativa. Ela tem essa carinha angelical que vai ter que falar com a Eliana, gente. O CCA foi fundado em 1950, se não me engano, pelo Dr. Valdir Lima, e ele, do Rio de Janeiro, ele era um carioca, tá, gente? Ele não é estrangeiro. O Dr. Valdir foi o fundador da franquia. Então, assim, a gente fica muito feliz de oferecer esse trabalho para todos vocês. E como eu fiquei feliz em receber a Nani, sabe? Eu nunca pensei que a Nani seria minha aluna. Aí, gente! Tô apaixonada. É uma menina tranquila, maravilhosa.
Ontem ela chegou com esses cílios delas maravilhosos. Fico muito feliz de tê-la lá. Eu fico feliz também. Eu fico feliz de estar aqui com você sempre. Tá eu bom? entreguei essas duas proezas. Eu vou sequestrar a Eliana alguma vez. Porque eu quero falar com ela. Eu entreguei elas aqui. Daqui a pouco eu tenho minha aula, mas eu já vou ver ela de novo, tá? Mas espero que vocês tenham gostado. Beijo. See you. Tchau. Beijo. Thank you very much. Ai, que bonitinha, ela já sabe. Graças. Ela defende espanhol. Ela defende Fala espanhol. Isso, Aí, fala na com próxima Eliana. vez, a gente vai cantar. Eu vou cantar também. Eu vou cantar. Eu vou ficar aqui. Não, eu vou cantar, porque eu já vou estar no nível avançado do meu inglês e eu vou cantar. Aí nós vamos ensaiar uma música e vamos cantar. Eu estou me colocando Aí numa a Nani fria. coloca aqui no som, bacana. Eu estou me colocando numa fria, eu mesmo faço isso comigo mesma, porque eu sou muito inteligente. Ah, mas aí a gente só ensaia o coro. Só o refrão, assim, Isso, só uma just the chorus, that's easy.